Aleluia! Você está pronto para receber a palavra? Então repete comigo, fala assim, ó, meu coração está pronto, fala, minha mente está aberta para receber tudo aquilo que Deus quer falar comigo, no nome de Jesus. Amém, querido? Você sabe que isso é muito importante, essa declaração, porque a Bíblia começa o livro de Hebreus falando que Deus durante muito tempo tem falado durante muitas formas, e é interessante que a ideia que o escritor de Hebreus ele traz, é como se Deus estivesse falando constantemente, mas não estivesse sendo ouvido. Durante muito tempo Deus fala, Deus traz instruções, mas muitas pessoas ouvem, mas não ouvem. É por isso que o próprio Jesus mesmo ele diz, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que diz as escrituras, o que diz a palavra. Por quê? Porque tem gente que tem ouvido, mas não está dando ouvido àquilo que a Bíblia diz. E nessa semana, subiu algo muito forte no meu coração, e eu falei, puxa, eu tenho certeza que é isso que Deus quer tratar ao nosso coração no domingo, principalmente falando sobre um domingo de ceia, porque querido, quando nós falamos sobre participar da ceia, nós estamos falando sobre trazer algumas coisas em memória. Lá em 1 Coríntios 11, quando Paulo fala sobre ceia, ele recorda as palavras de Jesus, mesmo não estando como Jesus ali naquele momento, ele traz a recordação, porque o próprio Cristo traz a revelação da nova aliança para ele, e ele diz, na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão, e partindo o pão disse, depois tomou o cálice, e bebendo o cálice disse, esse é o meu corpo que é partido no meio de vós, esse é meu sangue que é derramado. E é interessante que naquele mandamento sobre ceia, Jesus ele fala sobre fazer algo de forma contínua, e ele diz, fazei isso todos os dias até que eu venha, façam isso em memória de mim. Quem é que podia fazer parte da ceia? Todos aqueles que já tinham nascido de novo, todos aqueles que faziam parte da família de Deus. E Jesus ali ele traz o mandamento, ele diz, ei, vocês precisam lembrar que vocês têm uma família, vocês precisam lembrar que vocês fazem parte de algo. Se você abrir sua Bíblia comigo, vai lá em 1 Pedro, capítulo de número 2, 1 Pedro, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 9. Nesse texto, querido, nosso querido irmão Pedro aqui, ele fala sobre a sua condição hoje, fala sobre a sua realidade. Nós sabemos que ao ler Colossenses 2, Paulo retrata a nossa condição de antes, diz que antes estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Paulo diz que nós éramos inimigos da cruz de Cristo, mas aqui em 1 Pedro, ele fala sobre a nossa condição agora, não mais como alguém distante, mas como alguém perto, e ele diz assim, mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Você pode repetir isso comigo? Fala, eu sou... Fala, nação santa, aleluia. E ele continua aqui dizendo, povo adquirido de propriedade exclusiva, para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Onde nós estávamos? Trevas. Ele é claro em dizer isso, ele nos chamou de uma condição de trevas para agora andarmos na condição de luz. Não éramos filhos, mas agora somos. Éramos como ovelhas desgarradas, mas agora nós temos um bom pastor. O que isso deixa claro para nós? Que existe uma vida que antes nós tínhamos, e agora uma outra vida que Deus espera que nós venhamos ter uma vez que somos salvos. Existe uma expectativa de Deus, querido, quanto a vidas diferentes daqueles que não nasceram de novo e daqueles que agora são salvos, redimidos, justificados e filhos. E eu pensando, sobre esses dias, me veio uma grande indignação, querido, essa semana. Por quê? Porque o mundo está de cabeça para o ar. O mundo, meu irmão, está louco, o mundo está pirado, virado no giraia, como alguns gostam de dizer. Ao invés de aclamarmos grandes homens e grandes mulheres, no Brasil se tornou herói quem é adúltero e mendigo. Se você tem assistido, querido, as coisas da internet, você viu um mendigo adúltero
porque adúltero não é só não é a mulher que traiu o marido, adultério é cometido por duas pessoas. Aquela mulher que estava traindo, ela é tão adúltera quanto o mendigo que estava também traindo. E a gente tem um Brasil, onde nos principais programas, no maior podcast do Brasil, quem está lá? O mendigo adúltero. Aí a pessoa faz meme com mendigo adúltero. Aí agora o pessoal brincando, uns falam que é verdade, outros que não, querem lançar o mendigo para deputado. Quem é visto como um herói nacional? Uma mulher que uma música, e eu fiz questão de antes de pregar, ver a tradução da nova música da Anitta. E se você não viu, eu te encorajo a ver, para você nunca mais ouvir aquele lixo. Querido, qual é a música aclamada? Uma música que acaba e destrói com a mulher, acaba e destrói com o homem, que fala sobre um sexo sem fidelidade, sobre um sexo só por prazer, usando as pessoas como objeto. Quem são os nossos heróis nacionais? Uma mulher que canta uma música que destrói qualquer princípio, um homem que adultera no meio da rua, dentro de um carro, para não falar sobre outras pessoas, querido, que são levantadas como referência, quando na realidade não são referências de nada. Estaria tudo bem se só o mundo tivesse essas pessoas como referência, mas sabe qual é o problema? A expectativa de Deus como ter um povo que é nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva, povo adquirido, povo que foi tirado das trevas para a luz. Querido, infelizmente, a expectativa que Deus tem acerca de um povo que viveria diferente, ela tem sido frustrada, porque cada vez mais a igreja não tem andado como ela deve andar. Cada vez mais a igreja, ao invés de ser luz, tem andado como trevas. Cada vez mais a igreja, ao invés de se levantar como escudo e baluarte da verdade, aqueles que defendem uma vida de santidade, têm vivido, querido, uma vida de apoio à depravação. E eu sei, querido, que talvez você não entrou aqui nessa noite querendo ouvir o que você vai ouvir, mas eu quero te dizer, querido, que são verdades ouvidas em momento oportuno, que têm o poder de mudar a nossa história. Existem verdades, querido, que mudam a rota e o destino da nossa vida, ao ponto de nos tirar de um lugar de destruição e agora nos colocar em um lugar de salvação. O que eu quero falar para você nessa noite é: Deus tem expectativa acerca da sua vida, Deus tem expectativa acerca da sua forma de viver aqui nessa terra. Deus não quer que você viva segundo um padrão do mundo. É por isso que Pedro mesmo disse: ei, você é diferente, você foi comprado, você foi chamado de um lugar de trevas para agora andar em um lugar de luz. Se você abrir sua Bíblia comigo em 2 Coríntios, capítulo de número 5, no versículo de número 20, aleluia, chegou o tempo de você se posicionar, querido. Chegou o tempo de você tomar uma decisão na sua vida. E quando eu falo você, eu me incluo dentro desse pacote. E eu falo sobre nós como seres humanos, decidimos viver como luz dessa terra, aqueles que foram salvos. 2 Coríntios 5:20, ele diz: de sorte que somos embaixadores de Cristo, como se Deus nos exortasse. Rogamos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Quem é você aos olhos de Deus? Você é um embaixador. Quem é o embaixador? Aquele que tem uma nação e muitas vezes está habitando em um lugar que não é a sua nação. De repente você tem aqui no Brasil muitas embaixadas, mas vamos usar o exemplo da embaixada americana, que é que você mais conhece. Ou aquele homem americano, ele sai do seu país de nascimento, do seu local de origem e agora está no Brasil. Ele está em uma terra alheia, está em uma terra diferente, representando a nação de onde ele veio. Qual a expectativa que Deus tem acerca da nossa vida? Que nós vivamos no mundo, mas que nós não vivamos como o mundo. Você pode repetir uma frase comigo? Fala assim, ó: eu estou no mundo. Fala, mas eu não sou do mundo. Agora fala mais forte, como quem acredita. Diga: eu estou no mundo. Fala, mas eu não sou do mundo. O que é ser um embaixador? É saber de onde você vem, é saber de onde, querido, você foi extraído, é saber que você, querido, foi tirado do Pai, que você nasceu do Pai, que você está na terra, mas você não anda segundo o curso dessa terra. E isso é muito, querido, importante, é uma pregação muito oportuna, porque cada vez mais o mundo vai tentar criar uma forma de se viver, e ele vai tentar nos convencer de que a forma lá de fora é a forma correta.
Cada vez mais vão tentar colocar na nossa goela abaixo que nós temos que aceitar algumas coisas, e talvez vão até dizer: agora existe uma nova lei e você é obrigado a se sujeitar a essa nova lei. Querido, deixa eu falar uma coisa para você: existe uma lei e nós somos bons cumpridores da lei, mas acima da lei que existe lá fora, existe uma lei, querido, aqui dentro. Existe um manual de princípios que nós seguimos. Quando Nabucodonosor levanta uma estátua, e agora por meio de decreto e lei, ele diz que todos deveriam adorar a estátua de Nabucodonosor, Daniel estava pronto para desobedecer. Daniel estava pronto para continuar orando ao Deus que agora era proibido. Vou falar de novo para você, querido. Vão existir momentos, assim como existiram na história, onde novas leis foram criadas e serão criadas, mas você não vai estar debaixo dessa lei, porque existe agora uma nova lei, a lei do Espírito e da vida, valores cristãos, querido, que estão, querido, norteando a nossa vida. De repente, quando você estuda a história da igreja, depois de Nero, muitos outros imperadores foram levantados, e agora era institucionalizado a lei de perseguição aos cristãos. O cristão que antes era perseguido de uma forma livre, agora tinha o dinheiro de Roma, tinha o exército de Roma, e eles eram proibidos de pregar o evangelho. Mas deixa eu falar uma coisa para você: o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja, o decreto de imperador louco nenhum parou a igreja. Por quê? Porque, querido, nós honramos as autoridades, mas existe uma direção maior que rege a nossa vida. Onde é que eu estou querendo chegar? Sabe, meu irmão, já existem coisas que pela lei o aborto é legalizado, mas deixa eu falar uma coisa para você, querido: de uma forma absoluta nós somos pró-vida. De uma forma absoluta, querido, nós entendemos que não existe o poder na nossa mão de tirar a vida de ninguém, e nesses dias vão cada vez mais aumentar, e se prepara, porque não vai ser só em Colômbia, Venezuela, Argentina ou outros lugares que vão levantar essa bandeira. Já estão tentando levantar no Brasil, e a tendência é só piorar. Dependendo do político que você eleger nessa eleição, querido, a destruição ela vai acelerar anos. E daqui a pouco vão querer votar o quê? Aborto institucionalizado no Brasil. Ei, mas eu sou crente. Vou falar de novo para você: podem votar leis lá fora que vão contra os mandamentos bíblicos, nós vamos continuar levantando uma bandeira pró-vida. Pode ser que amanhã seja legalizado, querido, o uso de maconha, mas sabe o que vai acontecer? Como cristãos nós vamos nos levantar como embaixadores e falar: ei, droga na minha casa não, porque quem manda aqui sou eu. O mundo está dizendo: ei, você não pode mais levantar a varinha para o seu filho, porque senão chama a polícia e você vai ser preso. Ei, querido, quem ensina os nossos filhos somos nós. Quem determina os valores cristãos dentro de casa somos nós. Aí vão falar: não, mas agora está aprovado ensinar a ideologia de gênero. Meu irmão, nós vamos ensinar a ideologia bíblica, que é que o homem sai da sua casa, se une à sua mulher, ambos são agora só uma carne, e vão prosperar por esse mundo multiplicando, fazendo filho. Pastor, mas vão te odiar, vão nos odiar. Sabe que eles estão inaugurados dias de perseguição. Sabe, estão inaugurados dias onde vão hatear você na internet. Mas deixa eu falar uma coisa para você: Jesus já sabia, Jesus já viveu isso na própria carne, porque quando ele começa a anunciar o reino, até aqueles que deveriam recebê-lo agora estavam crucificando. Não era qualquer povo que estava gritando onde estava Jesus e Barrabás: os fariseus, aqueles que conheciam a lei, aqueles que deveriam recepcionar o Messias, agora estavam dizendo: crucifica, crucifica, crucifica. O ódio não vinha só de fora, agora o ódio vinha de dentro. Sabe por quê? Porque todas as vezes que você se levantar para pregar uma palavra que vai falar sobre valores, que vai falar sobre virtudes, que vai falar sobre santidade, que vai falar sobre negar a si mesmo, o povo lá fora vai te odiar, porque ele só tem ódio para dar. Mas se prepare para dias onde os próprios cristãos vão começar a te odiar, porque você vai começar a falar sobre um discurso que os ouvidos não estão prontos para ouvir. Aleluia. Sobre o que eu estou falando para você, querido, mendigo adúltero não é herói no meu país. Sabe, pode ser milionária, mas uma cantora que canta músicas como a Anitta não é herói nacional para mim, heroína nacional para mim não. A música dela não representa os valores que nós acreditamos, querido, e não deveria representar o valor de ninguém.
Não, pastor, mas você tem que entender que nós estamos vivendo dias modernos. Ei, querido, Efésios 4:22 diz que nós temos que abandonar o nosso velho homem e toda a forma do velho homem de pensar. Se nós nascemos de novo, nós temos que brilhar como luz, e não tem como sermos luz ainda sendo trevas. Não tem como agirmos como luz e influenciarmos se o nosso linguajar está igual ao deles, se as nossas escolhas são como a deles. De repente, nós vemos uma chamada de Jesus. Marcos 16, ele diz: vão por todo mundo e preguem as boas novas de salvação. Quais são as boas novas? Sabe, queridos, são verdades que tiram a pessoa da condição de trevas e agora apontam uma nova oportunidade para elas de vida. Mas como eu posso anunciar algo novo se a minha vida ainda está mergulhada no velho? Como eu posso falar sobre uma vida de santidade se tudo que eu tenho nas minhas escolhas estão ligados a pecado? Sabe, querido, dias estão chegando onde nós vamos precisar escolher qual barco nós vamos andar. A igreja tem sido, infelizmente, um grande barco, onde as pessoas elas estão andando, alguns dentro dela, alguns de forma digna, outros estão andando com o pé na igreja e um pé no mundo. Mas sabe o que acontece? Nós só iremos influenciar as pessoas como sendo sal e luz, se nesses dias nós agarrarmos essa verdade como algo absoluto da nossa vida, e decidirmos não mais ceder o nosso corpo para o pecado. Paulo estava falando sobre isso, quando ele dizia: eu esmurro o meu corpo, para que eu não venha a ser reprovado naquilo que eu ensino. Querido, ser cristão não é não ser tentado. Ser cristão não é estar em uma redoma, em uma bolha, onde você agora não é tentado em nada. Não, muito pelo contrário. A tentação ela acaba no dia da glorificação do nosso corpo, mas até lá, a sua alma quer errar, a sua carne quer errar. Tudo que é concupiscência dos olhos, da carne, soberba da vida, estão tentando te puxar para uma vida indigna. Mas deixa eu falar uma coisa para você, querido. Assim como um dia você decidiu entregar a sua vida para Jesus, agora existe um manual de conduta, uma forma de viver aqui nessa terra. Se o mundo lá fora mente, a gente fala a verdade. Se o mundo lá fora adultera, nós somos fiéis. Se o mundo lá fora, querido, rouba, nós não roubamos. Se o mundo lá fora bebe, a gente não bebe. Se o mundo lá fora fuma, a gente não fuma. Se o mundo lá... Nós precisamos nos levantar como luzeiros, querido. Sabe, isso só é possível quando uma santidade entrar na nossa vida. Em Filipenses capítulo de número 1, se você quiser ler comigo aí, eu quero ler dois textos com você. Filipenses 1:27, depois eu vou citar 1 Tessalonicenses 2:12, ele diz assim: somente portai-vos do modo digno do evangelho de Cristo. Repete essa palavra comigo, fala assim, ó, modo digno do evangelho de Cristo. Querido, olha que interessante, se existe um modo digno que nós estamos sendo convocados a viver, é porque existe uma forma indigna de se viver. O que é viver de forma digna? É viver praticando aquilo que a Bíblia diz que nós temos que praticar. Honrar a cruz, honrar a salvação, honrar os valores, honrar tudo aquilo que Cristo fez. Se você ler comigo em 1 Tessalonicenses 2:12, ele vai dizer assim: exorto-vos e consolo, oh aleluia, quer estando andasseis de modo digno de Deus, aquele que agora vos chama ao seu reino e glória. Dois textos, a mesma verdade. Não podemos andar mais de qualquer forma, não podemos mais andar de qualquer jeito. E aí a gente chega no texto que eu quero ler com você, que é Romanos capítulo de número 1. Muitas vezes nós temos sido enganados por algumas verdades, e eu percebo, querido, que cristãos estão sendo omissos no seu posicionamento. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Quando Paulo escreve Romanos 1, lá no versículo de número 32, ele vai trazer uma verdade, e é uma verdade dura de engolir, que é: errado está tanto quem erra, quanto quem aprova o erro.
Talvez você não esteja errando, mas se você, querido, aprova aquele que erra, a Bíblia diz que você se porta de forma tão condenada quanto aquele que executa. Então respira bem fundo, porque esse texto é como uma faca entrando nas coisas da nossa vida que estão reprovadas para tirar. Sabe como o açougueiro, quando ele vai limpar aquela carne e ele tira tudo aquilo que é sebo, tudo aquilo que é ruim, e aí ele mostra para você, querido, aquela peça de alcatra, noix, picanha limpinha, que você fala, meu Deus, é só colocar no braseiro e fatiar. Sabe o que eu estou dizendo? Antes de você ter, querido, aquela carne pronta para o churrasco, você precisa limpar. E eu creio que esse texto, querido, talvez limpe algumas coisas na minha vida e na sua vida hoje. E ele diz assim a partir do verso 17, ó: porque no Evangelho é revelado de fé em fé a justiça de Deus, como está escrito, o meu justo viverá pela fé. Ou seja, segura aí, né? Nós vamos explicando os textos. O que ele está dizendo? Tem um estilo de vida de viver para aqueles que são salvos. O justo vive pela fé. O que é fé? É crer na palavra. O que é fé? É o firme fundamento daquilo que se espera. Ou seja, existem coisas que aqueles que não são cristãos fazem, mas essas coisas não podem fazer parte da nossa vida. Por quê? Porque hoje nós andamos segundo um outro manual de doutrina. O crente vive das suas convicções na palavra. Então se a Bíblia diz A, eu sigo A, mas o mundo diz B. Problema do mundo. E ele continua: pois de todo o céu é revelada a ira de Deus contra a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade, mas andam em injustiça. O que ele começa a dizer? Deus não se agrada com a vida de certas pessoas. E ele continua: porquanto que de Deus se pode se conhecer, já se manifestou, porque Deus lhe manifestou, pois os seus atributos invisíveis e seu eterno poder e divindade são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo agora percebidos diante as coisas que são criadas, de modo que os torna indesculpáveis. O que ele está dizendo? Quando você olha para a natureza, Deus é visto na natureza. Ele diz: é impossível uma pessoa falar que Deus não existe, porque tudo te leva a um grande questionamento. Puxa, de onde essas coisas vieram? Como pode algo de tamanha complexidade ter sido formado? Meu irmão, não tem como você falar que uma célula veio de uma respiração anaeróbia, depois para aeróbia, e aí veio criar, querido, algo como o cérebro, que é tão complexo que o homem ainda não entende, com milhões de conexões neurais. Querido, não casa, querido, uma coisa que a gente olha hoje com uma teoria, né, onde a gente veio de uma célula. Essas coisas aí não cabem muito quando a gente analisa um pouquinho só cada coisa que a gente tem hoje. E ele continua no versículo de número 21. Presta atenção que agora ele vai falar de uma forma mais clara. Porquanto, tendo conhecido Deus, agora estes não glorificam mais a Deus, nem lhe dão graças. Antes, nas suas especulações, se desvaneceram, e o seu coração agora está insensato e obscurecido. Dizem com as suas bocas, e agora se tornam astutos, mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus agora entregou essas pessoas nas concupiscências dos seus corações, todos à imundície, para serem os seus corpos agora desonrados entre si. Pois trocaram a verdade de Deus pela mentira, adoraram e serviram a criatura antes do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Verso 26. Pelo que agora Deus entregou as paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no que é contrário à natureza. Semelhantemente também os homens deixaram o uso natural da mulher, e se inflamaram agora em sensualidade, deitando uns com os outros, homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a devida recompensa do seu erro. E assim como eles rejeitaram o conhecimento de Deus, Deus agora por sua vez os entregou a um sentimento depravado para fazerem essas coisas que não convêm. Estando estes homens agora cheios de injustiça, malícia, cobiça, maldade, inveja, homicídios, contenda, dolo, malignidade, sendo murmuradores e detractores, aborrecedores de Deus, injuriadores e soberbos, presunçosos, inventores de males e desobedientes aos pais. Verso 31, andam como nécios, infiéis
fiéis nos contratos, sem afeição natural e sem misericórdia, os quais, conhecendo bem o decreto de Deus, que declara, dignos de morte são os que tais coisas praticam, não somente praticam agora essas coisas, mas também aprovam aqueles que praticam. Meu Deus, talvez se a gente lesse pelo menos uma vez por semana esse texto, algumas coisas estariam diferentes nas nossas escolhas. O que ele está dizendo aqui? Ei, querido, existe um tipo de pessoa que, mesmo sabendo sobre a existência de Deus, decidiu ignorar a existência de Deus e se entregar a uma vida devassa, se entregar a uma vida destruída, se entregar a uma vida de corrupção. E é interessante, querido, que ele não fala apenas sobre a homossexualidade, que eu acredito que para você, biblicamente, já é algo muito claro, e eu sei que lá fora já a lei contempla, não é a relação entre pessoas do mesmo sexo, mas como eu disse, não é porque a lei contempla, que a Bíblia contempla, e se a Bíblia não contempla, nós não apoiamos, amém, querido? Nós vamos amar a pessoa, mas nós não vamos apoiar o erro da pessoa. Sabe, entenda, querido, que é muito diferente isso, porque as pessoas hoje elas pregam um amor que aceita o erro. Não, o amor não aceita o erro, o amor aceita a pessoa. E o amor aceita a pessoa ao ponto de olhar nos olhos dela e dizer: ei, eu amo quem você é, mas se você continuar com essas práticas, você não pode colher das bênçãos, porque tudo aquilo que o homem planta, isso o homem colhe, e está aqui agora a oportunidade de fazer melhores escolhas, para colher de melhores bênçãos. Nós amamos as pessoas, mas nós não passamos a mão nos seus erros. Por quê? Porque Paulo acabou de dizer que errado está aquele que pratica, mas errado também está aquele que apoia quem pratica. Onde é que eu estou querendo chegar? Querido, não basta ser crente na ideia de nascer de novo por dentro, é necessário ser crente do lado de fora. É necessário ser crente nas nossas escolhas, é necessário ser crente de uma forma e uma conduta ao ponto de agora entender que tem coisa que lá fora o povo faz, mas eu não posso mais fazer. Ei, Jesus está voltando e não dá mais tempo para vivermos divididos, não dá mais tempo para lermos as mesmas coisas que o mundo lê, não dá mais tempo de andarmos nas mesmas festas que o mundo anda. Ei, meu irmão, festinha e balada de faculdade não é o seu lugar. Sabe, churrasquinho, onde a galera está ouvindo funk, descendo até o chão, não é o seu lugar. Eu estou tentando ser o mais claro possível. Ah, pastor, mais C, Salmos 1:1 diz: bem-aventurado ou mais do que feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Se eu sou crente, eu não frequento qualquer lugar. Se eu sou crente, tem lugar que me incomoda. Se eu sou crente, tem coisas que estão tocando e aquilo bate no ouvido e é como se algo agredisse. Ei, meu irmão, não podemos mais ter no nosso, não ia falar toca-fita, mas ia parecer que eu sou velho demais, né? Não podemos ter no rádio do nosso carro a mesma música que tem no rádio das pessoas mundanas. Sabe, a pessoa tem que chegar e ela chegou ouvindo aquela música lixo, sabe, ouvindo aquela música que o povo ouve lá fora. Talvez hoje muitos vão estar ouvindo o hino do Palmeiras, né? Parabéns aí, palmeirenses, que ganharam do meu São Paulo. Ganharam bonito, fiquei feliz de ver vocês ganhando com 4 gols lá, né? O Henrique corintiano torcendo para o Palmeiras. Mas falar para você mesmo, hein? Falar para você, o que acontece com você, né? Eu não sei, as pessoas vão chegar lá e elas vão estar tocando coisas no rádio. Quando você chegar, meu irmão, eles têm que olhar e falar: puxa, eles são diferentes, porque a música que eles ouvem é diferente. Aí está todo mundo lá: não, é narguilé, pastor, e não tem nada a ver, é cigarro eletrônico e não tem nada a ver. Meu irmão, eles fazem, eu não faço. Eles ouvem isso, eu não ouço. Eles estão lendo isso, eu não leio. Eles vestem isso, eu não visto. Meu Deus. Eles frequentam esses lugares, eu não frequento. Eles apoiam essas coisas, eu não apoio. Sabe, querido, existem coisas que pode parecer até normal, mas nós vamos precisar nos colocar em uma posição totalmente oposta, para mostrar que nós somos diferentes deles. Oh, aleluia. Pastor, porque
tanta coisa tem acontecido de ruim, e tanta coisa, não é, muitas vezes tem acontecido dentro da igreja, porque às vezes, querido, nós temos brilhado menos do que nós deveríamos brilhar. Pastor, mas você não está entendendo, eu sou social media, e eu preciso fazer isso na internet, em minha rede social. Puxa, eles dançam essa dancinha que é trend, eu não danço. Pastor, mas eu não vou ter seguidor. Sabe, querido, é melhor não ter seguidor na terra, mas ter aprovação no céu, do que ter um monte de gente batendo palminha nas suas postagens, mas Deus está lá do céu fazendo assim: puxa, eu não acredito que ela está fazendo isso, não acredito que ele está se vendendo por tão pouco. Ah, pastor, mas aí você está falando sobre viver uma vida bitolada. Querido, bem-vindo ao evangelho verdadeiro, bem-vindo à vida que nós já tínhamos que viver desde o dia em que nós aceitamos a Jesus. Ah, pastor, mas vão nos criticar, já deveriam estar nos criticando, mas vão nos perseguir, já deveriam estar nos perseguindo. Não, pastor, mas não vão gostar de mim. Ei, querido, se não forem gostar de você pelas suas crenças, que não gostem. Eles só não podem gostar de você pelos seus pecados. Não, mas ele é tão legal porque ele é tão pecador quanto eu. Não, querido, não serve mais. Esse estilo de vida não contempla mais a sua decisão. Como nós já vimos, andar de forma digna. O que é andar de forma digna? Entender que já não existe mais lugar para o pecado na minha história. Não, pastor, mas você não está entendendo, é só um beijinho. Sabe, irmão, se eles ficam, eu não fico. Oh, aleluia. Se eles entram em relacionamentos com pensamentos errados, eu não entro. Se eles têm sexo antes do casamento, eu não tenho. Se eles tocam aquilo que não deveria ser tocado durante o namoro, eu não toco. Se eles assistem coisas ligadas à pornografia, eu não assisto. Meu Deus, do que a gente está falando? Sobre uma vida que Deus tem expectativa para que nós venhamos viver. Aí agora você está falando, a gente chega num ponto, né, que a gente acabou de ler. Pastor, mas eu não faço nenhuma dessas coisas, mas talvez você aprova. E aqui eu quero chamar a sua atenção para você que é pai. Ei, quem manda na sua casa é você. Aí você chega lá, e aí a sua filha está ouvindo a Anitta, e eu vou pegar nessa tecla, porque eu fiquei inconformado de ver um monte de cristão que compartilhando música dela essa semana, porque chegou lá no top 1 lá. Aí chega lá e fala assim, ou está ouvindo, você vai chegar e falar, o que é isso aí? É a Anitta. Você tem duas escolhas. A primeira, desliga agora e fica uma semana sem seu celular, porque você não deveria estar ouvindo isso. Ou continua ouvindo e fica sem seu celular para sempre. Qual você quer? Pastor, mas o que você está falando? Meu irmão, quem ouve a Anitta age como a Anitta. Não, pastor, mas eu não ouço a Anitta, eu ouço o carinha da música sertaneja, que canta adultério, que canta 3 mulheres, que vive uma vida libertina, que casa e 3 meses já está com outra. E pastor, você está falando que os meus filhos vão ser assim? Meu irmão, você é aquilo que você ouve. É fato. Não, mas isso não tem nada a ver. Beleza, continua ouvindo. E eu vou abrir a minha agenda pastoral, quantos aconselhamentos precisar, porque vai precisar de muito para arrumar o estrago que você vai fazer com uma simples música na sua vida. Pastor, mas o meu filho e a minha filha só está assistindo esse vampirinho afeminado. Crepúsculo, né? Você lembra disso ou não? Antes você falava do vampiro, que estou falando que é errado também, aquele outro vampiro, era aquele cara que queria sangue, másculo. Aí você vai, qual é o outro vampirinho? É o vampirinho que se sai no sol brilha. É assim, não é? É o vampirinho que tem que tomar antidepressivo, porque afinal de contas ele está com crise de identidade. Esse é o mundo que a gente está vivendo. E aí você está lá e fala, não pastor, mas deixa o meu filho ver isso. Não, meu irmão, se está na minha casa, meu filho não vai ver. Não, mas todo mundo na escola ouve K-pop, não vai ouvir. Vai ouvir louvor. Pastor, mas aí eu vou blindar ele, vou bitolar, meu irmão, você vai treinar ele. Na hora que ele sair da sua casa, ele tiver maior, aí ele é responsável pelas escolhas dele. Mas você vai ter uma certeza que você fez tudo que estava nas suas mãos, enquanto ele estava debaixo da sua autoridade. Não, pastor, mas lá na escola estão falando isso. Vai lá na escola.
O professor falou isso, falou errado, vai lá na escola. Quem está mandando ensinar ideologia? Não pode, é ilegal ensinar ideologia na escola. Vai lá, chega lá e fala assim, ó, próxima vez que você ensinar uma coisa para o meu filho que não é, eu vou te processar. Pô, pastor, você está falando para fazer barraco? Não, estou falando para você não deixar acabarem com a vida dos seus filhos. Estou falando sério. Porque é isso que a galera está fazendo. E aí você, não pastor, mas você tem que entender, porque é o seguinte, é melhor eu deixar isso do que perder. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você, na hora que você abre a primeira exceção, você perdeu. É assim. Não pastor, mas você não está entendendo. Não, que você que não está entendendo. Porque o mundo diz que é assim, porque o mundo diz que a gente tem que apoiar, porque o mundo diz que a gente tem que entender. Nós estamos esquecendo, querido, que o evangelho é loucura. Nós estamos esquecendo que nós não somos desse mundo. Nós estamos esquecendo que existe um modo digno de andar. Ei, querido, seja radical dentro da sua casa, seja radical dentro do seu princípio. Quando o seu marido ou sua esposa chegar com uma ideinha, não, vamos dar uma pimentadinha aqui na nossa relação com esse filmezinho. Falou, sai para fora que eu sou crente, meu amigo. Você está confundindo, você está achando que você casou com quem? Estou falando sério. Aí eu sou o pastor, o que você está falando? Eu estou salvando seu casamento. Aí eu lembro mesmo esses tempos atrás, veio um menininho, não é, falar comigo, legalização de droga. Não é bem, não pastor, que você tem que parar com esse pensamento arcaico, vocês crentes são muito arcaicos. Eu falei para ele, falei assim, ei menininho, deixa eu falar uma coisa para você, quantas pessoas você já internou numa clínica de recuperação? Nenhuma. Eu falei, tá, quantas famílias você já aconselhou que estavam destruídas por causa de droga? Nenhuma. Eu falei, cara, você não tem autoridade nenhuma para falar sobre legalização de droga, vai trocar sua fralda. Sabe, querido, é assim hoje. Quem quer legislar? Pessoas que ainda estão usando talquinho e fralda. Não, mas eu já li 3 livros que falam disso, 3 livros daquilo, que aquilo lá. Qual livro você leu? De um louco mais louco do que você? Ei, meu irmão, maconha faz mal. Maconha destrói o cérebro. Quem tem acesso à maconha está a um passo agora de ter acesso a outras drogas. Não existe, quer usar para fim medicinal? Vai usar lá para fim medicinal, o extrato do negócio, da beleza, mas não vai vender, é provado por estudo. Todos, 100% dos países que legalizaram as drogas, pioraram a sua condição. Estudo científico, provado. Vai lá para Los Angeles ver como é. Vai para os lugares. Não, mas é marchinha de não sei o que. Aí eu falo para você, querido, se o seu filho está nessa e vai fazer a marchinha da maconha, meu irmão, espere ele com uma cinta lá na hora que ele chegar em casa. Não pastor, eu não sou dessa de bater. Então meu irmão, você vai tirar celular, você vai tirar internet, você vai tirar tudo, meu irmão, dá lá 150 gramas de carboidrato, 150 de proteína e salada, só. Dá um polivitamínico e água, não tem nem Coca-Cola. Quer militar, vai trabalhar, meu amigo, é assim. Não pastor, mas você não está entendendo, é o meu filho, minhas regras. Tudo bem meu irmão, mas quando você for chorar, pode contar comigo que eu vou estar aqui para te ajudar a enxugar os seus litros de lágrima. Pastor, mas está falando que, meu irmão, é assim, é como fazer um bolo. Sabe, se você coloca os ingredientes da forma certa, você vai ter um determinado bolo. Agora, se você coloca permissividade dentro da sua casa, você coloca libertinagem, você coloca filmes que não devem, músicas que não devem. Agora você fala, pastor, mas o meu filho chega em casa a hora que ele quiser. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você, filho de crente tem hora para chegar em casa. E se for chegar além do horário, vai ligar, papai, mamãe, eu estou na casa do fulano de tal, por favor, eu posso ficar mais um tempinho? Aí o seu pai fala, hoje pode. Ou então fala assim, não. Por que não? Porque eu sou pai e mãe e eu mando. Sabe como é hoje? É assim, não, por quê? Não, mas você precisa me dar uma justificativa plausível. A justificativa plausível é, filho obedece pai e mãe enquanto mora dentro de casa. Acabou. Não, mas nós temos que aqui, democracia, meu irmão, dentro de casa não tem democracia não. Dentro de democracia, querido, a única oportunidade que o filho tem é de escolher obedecer e viver, ou desobedecer e apanhar. Escolha, pois. É assim. Não, mas se eu quero namorar, se não tem idade para namorar, não vai namorar. Ah pastor, mas se eu não deixar, vai namorar escondido. Se namorar escondido, vai colher das consequências de quem namora escondido.
Mas você, pai, não vai colher das consequências de ter sido uma pessoa que não cumpriu os princípios bíblicos. Não, pastor, mas você não está entendendo, esse discurso que você está falando é arcaico. É isso que o diabo quer que você acredite. É isso que o diabo quer que você acredite, querido. É arcaico, então vamos acabar com o fogo, porque o fogo também é arcaico. É ou não é? Vamos acabar com as vacinas, afinal de contas tem vacinas aí que tem aí dezenas de anos que já foram descobertas. É arcaica, não vamos mais trazer isso. Não é, afinal de contas agora, não, vamos acabar com muita coisa aí que trouxe até aqui, como a roda. Não vamos usar mais a roda. É isso. Sabe, querido, qual é o resumo para a gente partir aqui para a ceia? O que eu estou querendo chamar a sua atenção: não dá para viver, querido, em duas canoas. Sabe, não dá para viver sendo cristão e apoiando coisas de não cristãos. Sabe, não dá mais, querido, para você fazer o que as pessoas fazem lá fora. Sabe, não dá mais para você ver o seu filho errando e você ter medo de ser pai e mãe ao ponto de estabelecer os limites. Sabe, tem que fazer. Eu dei exemplo, semana passada, foi semana passada que a Anne levou o negócio da escola para casa ou na outra? 2 semanas atrás, uma semana. A Kelly arrumando a bolsa dela, aí perguntou, era uma borrachinha desse tamanhozinho, rosinha. Olhou e falou assim: filha, o que é isso daqui? Alguma professora te deu? Não, é da escola, mamãe. Aí a Kelly falou: se é da escola, não é seu. Na cabeça dela, tipo, tá ali, é uma borrachinha, alguma coisa. Ela falou: amanhã você vai lá, você vai levar para a professora, você vai levar para a escola, porque o que não é seu, você não pode pegar. 3 anos a minha filha tem. Sabe, a Kelly podia chegar e pegar, é um pedaço de borracha que eu vou jogar fora e acabou. Não, querido, ela precisa aprender com 3 anos, que se não é meu, eu não pego. Se não é meu, eu não posso tocar, porque pegar o que não é meu, é roubo. Ah, pastor, deixa de besteira, ela nem sabe. Meu irmão, você acha que ela não sabe. É aí que está formando o caráter, é provado. Que é agora, não é de 2 até 6, 7 anos que o caráter da pessoa é formado. Os principais princípios são transferidos. É por isso que, se você estudar um pouquinho da ciência, você percebe que uma criança que ela é malnutrida na sua primeira infância, ela desenvolve, querido, problemas, e ela tem uma dificuldade de desenvolver a sua inteligência. Não é diferente daquela que foi bem nutrida na sua primeira infância. Aquilo que a criança come afeta a sua capacidade de pensar. E não é só porque quem está com fome não pensa, é porque o corpo, querido, é biológico. Sabe, se eu preciso repreender a de 3, se eu preciso repreender a de 5, a de 7, a de 12, eu preciso repreender. Por quê? Porque a Bíblia diz que eu, pai, você, mãe, deve ensinar a criança no caminho que deve andar. Então, resumindo aqui, a gente podia falar sobre muitas coisas a noite toda. Querido, Deus tem uma expectativa acerca da nossa vida, e essa expectativa, ela exige de nós pulso. Essa expectativa de Deus exige de nós um posicionamento. Não dá mais, gente, para sermos aquele crente que faz vista grossa para as coisas e traz. Eu sei que tem um monte de gente que está visitando aqui a igreja hoje. Talvez é o 2º, 3º culto que você vem, e eu sei que a nossa carne gosta de ouvir aquele tipo de pregação que fala assim: ei, vem para cá, não precisa abandonar o seu pecado não, e a sua vida vai melhorar. Mas, gente, isso é mentira, é placebo. Sabe, o remédio que funciona é aquele que olha nos seus olhos e ele fala assim: enquanto você tiver as escolhas semelhantes à escolha daqueles que estão lá fora, a sua vida não vai funcionar. Sabe, é difícil, é muito difícil, gente, mas esse é o único caminho de vivermos uma vida diferente. Sabe, vai exigir de nós? Vai. Sabe, mas querido, nós vamos precisar fazer diferente. Talvez até aqui você tenha trazido alguns hábitos que você sabe que é nocivo para a sua família, é nocivo para a sua vida. Ei, Deus hoje está falando: você faz parte de uma família, você faz parte de um time, você faz parte de uma nação, e essa nação tem um DNA, essa nação tem uma forma digna de andar. Sabe, irmão, não vale a pena viver a vida de pecado que muitos estão vivendo. É por isso que eu chamo você hoje para escolher diferente.
E por escolher diferente, nós vamos colher de resultados diferentes. Você pode ficar de pé comigo no seu lugar. Pessoal que vai me ajudar a servir a ceia, vem para cá. Santidade, querido, é algo que Deus precisa de nós nesses dias. É o que vai diferenciar os cristãos dos não cristãos. Sabe, esses dias eu fiquei super feliz na academia, porque uma pessoa chegou perto de mim, ela falou um palavrão e pediu desculpa. Aí eu peguei, ufa, ainda sabem que eu sou crente. Sabe, querido, porque o problema está quando as pessoas começam a falar palavrão perto da gente e elas acham que está tudo certo. Sabe, foi engraçado porque a pessoa falou palavrão, pediu desculpa falando um outro palavrão. Aí eu comecei a dar risada, não aguentei e falei, eu preciso lavar sua boca com sabão, hein? E eu brinquei com a pessoa desculpa. Sabe, querido, eu oro para que você se levante como um luzeiro no seu trabalho. Sabe, eu oro para que as pessoas nos mínimos detalhes comecem a ver que você é um crente de verdade. Sabe, a gente podia ter um discurso diferente aqui nos cultos. E eu sei que a igreja ia triplicar em 2, 3 meses de tamanho. Mas sabe, querido, eu não quero ver pessoas vazias sentadas nas cadeiras. Sabe, eu quero ver a sua vida repleta de frutos. E frutos vêm com escolhas acertadas. Não tem fórmula mágica. É por isso que a gente não vai fazer uma fila aqui no fim do culto falando, vem aqui que eu vou impor as minhas mãos com óleo na sua cabeça e todos os seus pecados vão sair, porque pecado não sai com óleo, pecado sai com decisão. Sabe, pecado sai com decisão de bloquear coisas no celular, pecado sai com a decisão, querido, de não frequentar mais lugares, de não ouvir mais certas pessoas. Pastor, mas todos os meus amigos cristãos ainda cometem essas coisas. Ei, querido, você não é como seus amigos, você não é como eles. Então se prepara nesses dias, porque Jesus está voltando e Ele vai exigir de nós, querido, um posicionamento. Fala a última vez comigo, fala assim, ó, eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo. Amém. Eu quero fazer um apelo para você, um convite antes da gente cear. Você que está aqui nessa noite, você diz, pastor, eu quero mudar de vida. Eu entendi que hoje Deus está me dando a oportunidade de escrever uma nova história. Você entrou aqui e você entendeu que você pode sair diferente. Eu queria que você desse um aceno com a sua mão para mim, que eu quero orar por você. Você que está aqui, você diz, pastor, eu quero fazer uma oração, entregando a minha vida para Jesus, porque eu quero mudar a minha história. Levanta sua mão assim bem alto e me dá um aceno, eu quero orar por você. Tem alguém aqui nessa noite que diz, pastor, eu estou aqui, eu quero mudar a minha história. Levanta sua mão, faz assim, pastor. Uma escolha, uma oração tem o poder de mudar a sua vida por completo. Tem alguém aqui? Todo mundo já vai para o céu com a gente? Você já faz parte da família de Deus? Então eu vou orar por aqueles que estão lá em casa, que estão precisando aceitar Jesus. Repete essa oração comigo. Você que quer entregar a sua vida para Ele, diga: Deus, eu te recebo como meu Pai, recebo Jesus como meu Salvador. Eu abandono o meu velho homem para viver uma nova história. Eu recebo justiça, paz e alegria em meu espírito. A partir de hoje eu vou viver não a minha vontade, mas a vontade do Senhor. Escreve, Deus, o meu nome no livro da vida e cuida de mim como Pai, no nome de Jesus, amém. Você que repetiu essa oração em casa, entre em contato com a gente pelo telefone que já aparece aí na sua tela. Nós queremos te ajudar nessa nova caminhada. A Kelly vai orar consagrando o pão e o cálice. E assim que você receber, querido, eu quero que você mentalize uma nova estação na sua vida. Assim que você receber, eu quero que você feche seus olhos e faça uma oração com um compromisso com Deus, falando: Deus, eu não vou sair daqui de qualquer jeito. Fala: Pai, eu vou viver como Jesus viveu, mesmo que Ele foi acusado, perseguido, rejeitado, porque Ele fez o certo, eu vou escolher o certo. Sabe, querido, inspirado pela vida de Jesus, eu quero que você faça o compromisso de hoje fazer parte da família de Deus, amém? A Kelly vai orar consagrando, depois você pode receber, fazer a sua oração e aguardar para cearmos juntos. Aleluia, graças a Deus, querido. Uau, que palavra, né?
Querido, não sei se você estava aqui domingo passado, mas eu estive ministrando à noite e eu li um versículo com vocês, lá em 1 João 5, que diz assim: porque nisto consiste o amor a Deus, obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Sabe, querido, você está aqui porque de fato Deus ama tanto você. Essa mesa, ela traz pra gente tanta coisa. A gente está falando de uma vida entregue, a gente está falando de um amor que não mede esforços, que não quer nada em troca. E eu sei que você ama o Senhor. Isso tudo que foi ministrado nessa noite, querido, há uma unção neste lugar, para você colocar as coisas em ordem. Eu e você, para nós colocarmos a nossa casa, a nossa vida, a nossa família em ordem. E não importa o que passou, não importa os dias que foram escritos, com Deus sempre há um recomeço, com Deus sempre há um fazer uma nova história. E tudo isso que o pastor ministrou aqui nessa noite, querido, nós vivemos tão de perto, coisas tão pesadas, de acompanhar pessoas e tirar, graças a Deus, poder tirar a pessoa que está lá no fundo mesmo, onde não tem mais para onde ir, e você trazer de volta a vida, e você ver Deus puro naquela transformação. Sabe, querido, não importa o que passou, importa o que você decide a partir de hoje. Sabe, você pode ter feito coisas que eu não quero nem ouvir, você pode ter estado em lugares que você se envergonha de ter estado, mas hoje você está aqui. E você escolhe amar ao Senhor. E aqui diz que viver esses mandamentos não é pesado, é apenas uma decisão. E quem é aí da dieta sabe do que eu estou falando. Porque às vezes você está vendo aquele bolo de chocolate, está vendo aquela Coca-Cola gelada, e aquilo lá para você nem te atrai mais. Porque você está tão focado, você está tão convicto. Você sabe a dor que você tinha por uma vida que não era saudável, e o viver em saúde, em vida, que aquilo para você não faz nem cócega. Se eu pedir para levantar a mão aqui, deve ter um monte de gente que não bebe refrigerante há anos e não é mais tentado hoje por isso, não te faz mais falta. E é assim com Deus. E sabe por que é que você está aqui? Porque neste lugar tem muitas pessoas que vivem essa vida de santidade, querido, que você pode cavar e você não vai encontrar nada para apontar o dedo. Amém? Você não está aqui, você não escolheu viver uma vida que agrada a Deus. Querido, você tem referenciais dentro deste lugar. Eu poderia dizer nomes e nomes de pessoas que escolheram viver uma vida distante do pecado, agradando a Deus, querido. E é fácil, é leve, é apenas uma decisão, é um posicionamento. Eu decido viver agradando ao Senhor. Eu decido viver uma vida baseada na palavra. E tudo isso que um dia para você foi prazeroso, porque o pecado de fato traz isso. Sabe o que faz com você hoje? Te enoja. Você não consegue nem chegar perto. Aquilo te dá uma repulsa. Querido, é fácil. É só uma decisão. E eu sei que você escolheu amar o Senhor. Eu sei que você decidiu por Ele. E nós vamos fazer isso juntos. Nós vamos viver mostrando essa luz, mostrando esse amor por onde a gente passar. E não perca a oportunidade, querido, é hoje. Há uma unção nesse lugar. Eu queria que você fechasse seus olhos. É um tempo que nós estamos sendo chamados, queridos, para viver de forma diferente, para viver de forma intensa, para mergulhar por completo, ser submerso por essa palavra, por esse amor, por essa vida. Pai, nós te damos graças, Deus, porque um dia o Senhor escolheu nos amar, Pai. Obrigado, Senhor, por Jesus ter estado aqui e nos ensinado tanta coisa. Viver de fato o Evangelho, demonstrar para nós quem é você, Deus. Obrigado, Pai, porque através da tua palavra nós podemos ver, nós podemos sentir, nós podemos de fato entender a grandiosidade do teu amor por nós, Pai. Deus, você quem nos formou, quem nos criou, você sabe o que é melhor para nós. Você é aquele que sabe qual é o lugar da plenitude, da nossa alegria, da nossa paz, da nossa satisfação, da nossa realização. E eu sei que esse lugar é no centro da sua vontade, é firmado firmemente, enraizado naquilo que o Senhor tem para nós, Deus, na tua palavra, na tua verdade, transbordando em fé e em amor, Pai. Nesse momento, Senhor, nós vamos fazer parte dessa ceia e não é de qualquer jeito, Pai. Nós de fato limpamos o nosso coração, oramos a você, Senhor, dizendo, declarando, desejando
desejando viver uma vida por completo que te agrade, Senhor. Coisas grandes ou pequenas, que são como pedras de tropeço para nós, Pai, nós vamos tirar, nós vamos lançar fora, nós vamos nos afastar, Senhor, porque nós decidimos viver para Ti, Pai. Deus, nós consagramos a Você esses elementos, esse pão, esse suco, Senhor, e vamos ceiar convictos de qual é a vida que o Senhor tem para nós. Uma vida leve, uma vida que te agrada, uma vida farta, próspera, supridos, livres, Senhor, de medos, livres de depressão, de tristeza, livres, Senhor, de todo e qualquer receio, mas vivendo em ousadia e em fé, porque nós pertencemos a Você, Pai. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. As alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue que nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos lava, que nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigo de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Se você é livre, cante a Ele. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus,
traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Oh, Pai, obrigado por essa salvação que nos encontra. Obrigado, Pai, por essa graça disponível que vai nos capacitar a viver de modo digno da vida que o Senhor tem para nós. Te agradeço mesmo, Pai, para que seja leve toda mudança, toda transformação necessária, mas que nós venhamos sair daqui, Pai, prontos para fazer o Teu nome conhecido através do nosso testemunho. Como cristãos, iremos brilhar em meio às trevas e assim, Pai, transformar primeiro a nós e depois os outros, Pai. Consagramos a nossa vida ao Senhor, no nome de Jesus, amém. Se você está com a sua família, pode compartilhar aí o pão, o cálice com ela. Se não, faça agora parte da ceia de forma individual, no nome de Jesus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Amém, querido. Esse sangue mudou a nossa vida, a nossa história e nos dá a oportunidade de viver um nível acima do que nós vivíamos. Amém? Então, se agarre a essa verdade, que eu tenho certeza que dias melhores vão se levantar no nome de Jesus.